Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso curso de macroeconomia, agora a gente vai falar sobre economia aberta. E basicamente eu vou usar, né, nessa aula o capítulo 6 do livro de Manual de Macroeconomia dos professores da USP. Tá? Então, economia aberta. Basicamente é o modelo ISLM-BP. Tá? Então, alguns pontos que a gente precisa discutir antes de começar a disciplina. Tá? Questão de regimes cambiais. Tá? Só para a gente marcar ou definir realmente o que a gente está falando quando estivermos trabalhando com os modelos. Tá? Então, primeira coisa, câmbio fixo. O que é câmbio fixo? Né? É o Banco Central se comprometer a comprar e vender reservas a um dado câmbio pré-estabelecido. Tá? Então, é simplesmente isso que a gente vai estar esperando quando a gente estiver trabalhando com o modelo ISLM. Tá? Então, o Banco Central se compromete, ou primeiro, o BC determina o valor da taxa de câmbio e se compromete a comprar e vender divisas a essa taxa, tá? A taxa estipulada. Simples assim, tá? Então, essa é a definição de câmbio fixo que a gente está trabalhando. A gente também vai trabalhar com câmbio flutuante. Em que a taxa de câmbio é ajustada pelo mercado de divisas, tá? Ou seja, oferta e demanda pela moeda estrangeira, tá? Então o câmbio basicamente vai ser determinado pelo que os agentes estão demandando ou ofertando de moeda estrangeira. Outra questão importante, tá? É a paridade descoberta da taxa de juros. Ou seja, a gente está falando que a taxa de juros doméstica é igual à taxa de juros estrangeira mais a expectativa de depreciação do câmbio da taxa de câmbio, né? Da taxa de cambial mais risco país, tá? Mas o que é mais importante aqui, que vamos trabalhar no modelo, é essa relação da taxa de juros doméstica com a taxa de juros externa. Tá? Outro ponto é a questão da paridade do poder de compra. O que é isso? É a lei do preço único.
Um exemplo muito famoso e com certeza faz sentido é a questão da gente comparar o Big Mac em vários países, né? Então, o Big Mac que é consumido lá em Nova York, ele é muito parecido do que o consumido em São Paulo. Então, a gente pode comparar o preço desses dois bens. Espera-se que o preço pago num país seja igual ao outro, dado pela diferença cambial, tá? Então, aqui, só colocando a definição disso, então, produtos homogêneos devem ter o mesmo custo nos diferentes mercados. Quando expresso na mesma moeda. Ou seja, a gente quer que o preço no Brasil de um bem é o mesmo preço lá nos Estados Unidos, como exemplo, tá? Em reais, tá? Porque a gente está comparando os dois bens. Ou seja, a gente quer que ele seja o câmbio vezes o preço desse bem em dólar, tá? Isso aqui a gente chama de versão absoluta, tá? Versão absoluta da paridade do poder de compra, tá? Ou seja, a gente está assumindo que o câmbio real é igual a 1, tá? O que é o câmbio real aqui, que a gente não definiu ainda? O câmbio real é o câmbio nominal vezes o preço externo dividido pelo preço doméstico, tá? Quando o câmbio real é igual a 1, a gente tem que o preço doméstico é o câmbio vezes o preço externo, tá? Então, simples assim. A paridade relativa, a gente está assumindo que o câmbio não é, que o câmbio real não é 1, mas ele é constante, tá? Então, paridade relativa. Em cima a gente falou em absoluta, o câmbio real é constante. Então, quando a gente faz a variação dele no tempo, a gente acaba eliminando essa variável, né? Então, se a gente pega ali a equação do câmbio, põe um índice temporal e te toma o log, e a gente está assumindo ele constante, então a gente tem o log de Q, que é o log de ET mais log ET asterisco, né, o externo, menos PT. Se a gente faz isso por um período com uma defasagem, uma defasagem, né, e subtrai uma equação da outra, né, pegar aqui asterisco, aqui 2 asteriscos, se a gente subtrai uma equação da outra, essa parte aqui, essa primeira parte vai zerar, porque a gente está subtraindo uma coisa da outra. Então a gente teria aqui que a variação do câmbio seria dado por essa equação. Isso aqui, o mais a taxa de inflação externa, menos 1 mais a taxa de inflação doméstica. Tá? Ou seja, a variação percentual do câmbio
é dado por a diferença na taxa de inflação doméstica menos a taxa de inflação externa, tá? Então, essa equação aqui, vou chamar de 2, é a equação da paridade relativa do nível de preços, e essa equação aqui é a paridade absoluta, tá? Então, chamar de equação 1. Tudo bem? Vamos para economia aberta no curto prazo. Já vamos trabalhar com o nosso modelo ISLM-BP, tá? Então, economia aberta no curto prazo. Então a gente tem aqui a IES, ela tem lá o consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações líquidas, tá? Que é exportações menos importações. Aqui a gente vai fazer algumas suposições em relação à exportação. Então a gente tem que a exportação, ela é uma função que depende da taxa de câmbio e depende da renda externa, né? Então, se o mundo está crescendo, está afetando as nossas exportações. Então, esses dois movimentos são positivos, né? Se temos uma depreciação cambial, a gente está estimulando as exportações. Se a gente tem um crescimento do resto do mundo, a gente tem as exportações aumentando. No caso das importações, a gente também tem o câmbio com variável que afeta as importações e tem a renda doméstica. Aqui a gente tem o câmbio, quando aprecia, aumenta as importações, né? E a renda doméstica aumentando. Tá? Então a gente vai ter uma nova curva aqui, BP, que é o equilíbrio externo. Tá? Ou seja, BP é formado por transações correntes, que é que vai depender da renda, e a gente vai ter os movimentos de capitais, que depende da taxa de juros. Tá? E aqui, isso aqui é exportações. Exportações dependem só de variáveis exógenas, né? E a gente tem as importações que dependem da renda doméstica. Tá? Por isso, então, aqui em transações correntes, a gente tem que é em função da renda. Se a gente tiver em equilíbrio, né? Em equilíbrio, a BP é igual a zero. BP é igual a zero. Então, a expressão anterior vai ficar transações correntes igual a menos movimento de capitais. Ou seja, se a gente tem déficit em transações correntes, a gente tem que ter superávit no mercado de capitais. Se a gente tem superávit em transações correntes, a gente vai ter déficit em mercado de capitais. E o que é importante aqui é que a inclinação da BP vai depender da mobilidade de capitais. Geralmente a gente tem três possibilidades, que é não ter mobilidade, ter perfeita mobilidade e ter alguma coisa intermediária, tá? Uma mobilidade imperfeita. Aqui a gente vai pegar só os casos extremos, dado que o caso intermediário, que é a mobilidade imperfeita, é basicamente você trabalhar com alguma coisa entre os dois pontos, tá? Então, primeiro, caso de sem mobilidade. Não ter mobilidade de capitais
seja, a gente está assumindo que o movimento de capitais é igual a zero. Certo? A gente voltando aqui na nossa equação da BP, essa aqui, se a gente assume o movimento de capitais, a gente vai ter então que as exportações tem que ser igual às importações. A gente viu que as exportações são exógenas, que é dada pelo câmbio, que é exógeno, e pela renda do resto do mundo, que é exógeno. Então a gente vai falar que as exportações têm um valor exógeno, enquanto as importações, a gente vai colocar aqui uma propensão a importar vezes a renda, tá? Então, se a gente substituir, vamos colocar aqui, isso aqui, estrela. Se a gente substitui 2 e 3 em 1, então a gente vai ter que a nossa equação BP aqui de equilíbrio vai ser dado pelas exportações exógenas dividido pela propensão marginal a importar. E a cara da nossa equação vai ser uma curva vertical. Essa é a nossa BP. Aqui a taxa de juros e o locus, taxa de juros e renda e produto. A gente está trabalhando com R aqui, falando que é taxa de juros. A gente não vai fazer distinção entre taxa de juros nominal e real, dado que a gente está no curto prazo, né? Então a gente está assumindo que os preços são fixos. A gente pode, esse aqui é o ponto em que x0 é dividido por m. Desse lado aqui, deixa eu fazer mais devagar. Então, a nossa BP, se a gente tiver aqui as importações e exportações no eixo vertical, e aqui renda, a gente vai ter que as exportações é uma constante aqui, valor uniforme. A gente vai ter as importações sendo dado por essa equação. Então, nesse triângulo aqui, vou marcar aqui um ponto, a gente está tendo superávit, né? Por quê? Porque as exportações estão acima das importações, né? Contudo, nessa parte a gente tem déficit. E nesse ponto é o ponto que está em equilíbrio. Certo? Então, se a gente colocar ali o desenho da nossa BP, quando ela está em equilíbrio aqui, então do lado esquerdo da BP a gente tem superávit e do lado direito a gente tem déficit. Isso é importante na hora que a gente estiver trabalhando com o modelo ISLM-BP. Outra questão importante, quando a gente está no modelo sem mobilidade, a gente está pensando que qualquer desequilíbrio é corrigido pelas transações correntes, né? Ou seja, a gente está usando a renda para corrigir esses efeitos. Agora, vamos para o caso de perfeita mobilidade, tá? Então, caso de perfeita ou mobilidade perfeita, ou livre mobilidade, tá? Vamos colocar livre mobilidade. Quando a gente fala em livre mobilidade, uma questão que é importante é que a gente está falando de uma pequena economia. Em que sentido a gente fala em pequena economia? Que a mudança da política econômica dessa economia não vai afetar o mundo, né? Então a mudança da taxa de juros não afeta a economia do mundo de uma forma geral. Então a gente está assumindo que a taxa de juros doméstica tem que seguir a taxa de juros externa, tá? Dado pela paridade descoberta da taxa de juros, a gente não está conseguindo assumindo aqui que há uma expectativa de depreciação do câmbio nem risco, tá? Então, se a gente voltar lá naquela equação
da paridade descoberta da taxa de juros, a gente está usando essa ideia. Dessa forma, a nossa BP vai ficar assim. Se lá, sem mobilidade, a gente tinha uma vertical, aqui, aqui a gente vai ter uma horizontal. E aqui R igual a R estrela. Posições acima a gente tem superávit. Posições abaixo a gente tem déficit. Vamos olhar para a determinação dos equilíbrios. Tá? É importante aqui colocar as três equações que vamos trabalhar. Tem a IS. O que é a IS? É que o consumo depende da renda disponível, o investimento depende da taxa de juros, o gasto do governo a gente considera como exógeno, as exportações em função do câmbio da renda do resto do mundo e as importações dependendo da taxa de câmbio e da renda doméstica. A gente vai ter a LM dado pelo que a gente já trabalhou, a gente pode seguir lá o que a gente vinha trabalhando no livro do Blanchard. E a BP, a gente vai ter, no caso, sem mobilidade, y igual a x0 dividido por m, e perfeita mobilidade ou livre mobilidade, R igual a R estrela. Tá? Então, no caso sem mobilidade, é a renda que é o importante. No caso da perfeita mobilidade, é a taxa de juros que é importante para determinar esse equilíbrio. Vamos começar com caso da economia sem mobilidade. E primeiro vamos trabalhar com câmbio fixo. Certo? E vamos analisar a política monetária expansionista. Vamos colocar nossa economia como que ela se encontra inicialmente. Isso aqui é a taxa de juros, é renda, a nossa BP é vertical, essa aqui é LM, essa aqui é a nossa IS. Tá? Então a gente tem uma taxa de juros de equilíbrio inicial e a gente tem uma renda inicialmente. Bom, a gente está falando de política monetária expansionista. Então lá o Banco Central coloca moeda na economia, então aumenta a base monetária, basicamente comprando títulos. Então a gente tem um deslocamento da LM para baixo, então sai desse ponto, a gente chama de ponto A, para o ponto B. Esse ponto B, o que a gente tem? A gente tem que a renda aumentou e a taxa de juros diminuiu. Tá? Então a gente tem renda aumentou, taxa de juros diminuiu. Correto? A gente viu que as importações dependem da renda. Então, depende da renda positivamente. Então, se a renda aumentou, as importações aumentam. Para aumentar
com o aumento das importações, os agentes precisam de dinheiro para comprar esses bens, né? Então, a demanda por moeda estrangeira aumenta. Como a gente está num regime de câmbio fixo, o Banco Central tem que atender abrindo mão de reservas. Então, as reservas caem. Então, o que ele está trocando? Ele está trocando. Então, com isso, os meios de pagamento caem. E a gente tem que a ALM volta para o ponto inicial. E aqui, basicamente, essa política monetária não é efetiva com câmbio fixo e sem mobilidade de capital. Vamos pensar agora a política fiscal. Então, política fiscal expansionista. Novamente, a gente está com câmbio fixo e sem mobilidade de capitais. Taxa de juros, renda, a nossa curva BP, a LM e a nossa IS. Bom, vamos supor que está tendo um aumento do gasto do governo. Então, só colocar o equilíbrio inicial. A gente tem um deslocamento da IS para a direita. Então, a gente tem um ponto A aqui, o equilíbrio agora veio para esse ponto B. O que está acontecendo nesse ponto B? A renda está aumentando e a taxa de juros também está aumentando. Certo? Vamos lá. Renda aumentou, taxa de juros aumentou. Novamente, o que temos? Temos que as importações respondem positivamente a esse aumento na renda. Se a gente esse aumento nas importações pressiona o mercado de divisas pelo aumento da demanda por divisas. Com isso, o Banco Central vende parte das suas reservas, então as reservas caem, e com isso há uma contração monetária. Então a gente tem aqui esse ponto C, com a LM deslocando para cima. Tá? E a gente tem aqui a outra taxa de juros, ainda superior à taxa de juros do primeiro movimento. Tá? Então no ponto C a gente tem que a renda não aumentou, mas a taxa de juros aumentou, dado esse aumento no gasto do governo. A terceira política que a gente pode analisar é uma política comercial, ou seja, uma desvalorização cambial. Uma política cambial ou comercial, vou colocar cambial, desvalorização do câmbio. Tá, lá está o Banco Central, ele tinha escolhido uma taxa de câmbio e agora ele resolve escolher uma taxa de câmbio mais alta. Tá? A gente está em câmbio fixo ainda, hein? Por isso o Banco Central pode escolher uma política cambial, escolher um câmbio. E a gente continua ainda sem mobilidade de capitais. Então essa é a LM, essa aqui a IS. Bom, quando a gente tem uma política cambial, a gente está tendo aqui um movimento da BP para a direita. Então a gente tem um ponto A, esse ponto aqui que tinha esse equilíbrio, e houve um movimento. A gente agora tem um equilíbrio ficando à esquerda da BP. Correto? Então, vamos lá, a gente teve uma depreciação
no câmbio, correto? Quando o câmbio aumenta, isso estimula as exportações líquidas, ou seja, aumenta as exportações e as importações caem. Com esse movimento líquido aqui, a gente tem uma entrada de divisas. Então a oferta de moeda estrangeira aumenta. Então, como a gente está num regime de câmbio fixo, as reservas do Banco Central aumentam. E com isso, a gente tem uma expansão dos meios de pagamento. Então a gente tem um deslocamento da LM. Vamos colocar, deixa eu colocar aqui, a gente também vai ter um movimento da IS. Então vamos pôr que a LM tem esse deslocamento e a IS desloca mais um pouco para a gente chegar nesse novo ponto. E aqui a gente tem um novo equilíbrio aqui, tá? Nesse ponto B. Tá? Então a gente teve dois deslocamentos. Lógico, o que a gente sabe aqui? A gente sabe que a renda aumentou. Mas é difícil a gente falar sobre a taxa de juros. Tá? A taxa de juros aqui vai depender muito das inclinações da IS e da LM. Pensar câmbio flutuante agora. De novo, vamos olhar primeiro pela política monetária expansionista. Então, política monetária expansionista. A gente coloca uma condição inicial, como fizemos ali em cima. De novo, BP, ALM e AIS. A gente quer uma expansão monetária, então a ALM ela movimenta para baixo. A gente tinha aqui a taxa de juros inicial e a renda. A gente vem para esse outro ponto onde a renda aumentou e a taxa de juros diminuiu. Então, renda aumenta, taxa de juros diminui. De novo, toda a correção aqui, quando a gente não tem mobilidade de capitais, é em transações correntes. Então aqui as importações aumentam, né? A renda está aumentando, mas diferentemente, ou até falando um passo atrás, quando a gente aumenta as importações, a gente aumentou a demanda por moeda estrangeira, como no caso anterior. Porém, agora a gente está falando em câmbio flutuante. Quando você aumenta a demanda por moeda, a gente vai ter uma depreciação do câmbio, certo? Essa depreciação do câmbio vai afetar as exportações. Tá? Então aqui, com a depreciação do câmbio, a gente tem que a BP ela desloca para a direita e depois a gente tem a IS deslocando por causa do aumento das exportações. Então a gente tinha aqui um ponto A, foi para um ponto B, agora está aqui num ponto C. Tá? E aqui nesse ponto C a renda ainda é superior. Tá? E novamente a gente não consegue determinar aqui se a taxa de juros aumenta ou diminui. Tá? Mas a gente com certeza pode falar que a renda aumentou. Agora a política fiscal expansionista com câmbio flutuante sem mobilidade de capitais. Tá? Política fiscal expansionista. De novo, colocar a nossa condição inicial.
aqui a nossa IS, a LM. Então, de novo, vamos supor que os gastos do governo aumentaram. Então, foi lá, a IS deslocou. A gente tinha uma condição inicial de R e de Y. Y' aumentou. E R aumentou também. Né? Então, aqui, a renda aumenta e a taxa de juros aumenta. Novamente, correções são em transações correntes, que aumenta, a renda aumentou, a importação aumentou, a demanda por moeda estrangeira aumentou, câmbio aumenta. Com o deslocamento da BP, vamos colocar ela deslocando aqui, a gente tem que as exportações aumentam e com isso a nossa IS desloca novamente. Tudo bem? E a gente tem um novo equilíbrio aqui e uma taxa de juros superior. Tá? Então o que a gente teve aqui? A gente teve todo esse movimento na renda, de Y até Y2. Em contrapartida, a gente teve também um aumento na taxa de juros, de Y para Y2. Tá? O primeiro movimento de crescimento da renda e da taxa de juros foi por conta do aumento do gasto do governo. O segundo movimento foi pelo deslocamento na curva BP, que aí estimula as exportações. Bom, a gente termina essa parte que falamos sem mobilidade. Agora a gente vai falar de mobilidade perfeita, ou livre mobilidade. Então, caso de livre mobilidade. E a gente vai olhar para todos os casos, novamente. Primeiro, câmbio fixo. Então, política monetária expansionista, com câmbio fixo e livre mobilidade de capitais. Então está aqui o nosso modelinho, a nossa BP agora ela é uma horizontal. Estamos no ponto em que a taxa de juros doméstica é igual a taxa de juros externa. E estamos em equilíbrio. Estamos falando de política monetária expansionista. Aumenta os meios de pagamento, a nossa LM desloca para baixo. Então a gente estava aqui no ponto A, vem para o ponto B. A gente está em câmbio fixo, né? Lembrando. O que aconteceu aqui? No ponto B, ocorreu uma queda na taxa de juros e um aumento na renda. Tá? Então, renda aumentou, taxa de juros diminuiu. O que é importante aqui? Quando a gente tinha, quando a gente não tinha mobilidade de capitais, toda a correção era por transações correntes. Agora que a gente tem perfeita mobilidade, ou livre mobilidade, a correção é via mercado de capitais. Então, com a queda da taxa de juros, a gente tem que a taxa de juros ela fica abaixo da taxa de juros externa, certo? Isso vai forçar para tirar o capital do país. O pessoal precisa de dólar, né? Então tem um aumento da demanda por moeda estrangeira. A gente está falando em câmbio fixo, então reservas diminui e com isso a quantidade de moeda da economia diminui também. E a LM volta para o seu ponto inicial. Então basicamente aqui pouca coisa mudou. O que a gente sentiu que agora tem
menos reservas, né? Basicamente, o governo está trocando títulos do seu portfólio por reservas e do resto nada mudou. Tá? Então, por que é títulos que está saindo do seu portfólio? Para ele colocar moeda na economia, ele vende títulos. Aliás, para ele colocar moeda na economia, ele compra os títulos que estão em posse dos bancos, por exemplo. E aqui no final, ele acaba tendo que abrir mão das reservas. Então, o que ele trocou foi títulos por reservas, né, do seu ativo do Banco Central. Tudo bem? Então, essa foi a mudança que ocorreu aqui em câmbio fixo. Tá? Então, vamos pensar agora em política fiscal expansionista. Então, política fiscal expansionista com câmbio fixo e perfeita mobilidade de capitais. De novo, a nossa condição inicial. Temos aqui a nossa IS, BP e LM. Então, o gasto está aumentando, a IS desloca, certo? Então, quando ela desloca, a gente tinha aqui a taxa de juros igual a taxa de juros doméstica, a gente tinha a nossa renda nesse ponto. Nesse novo ponto aqui, ocorreu um aumento na taxa de juros. Então, renda aumenta, taxa de juros aumenta. Aqui, a taxa de juros doméstica fica acima da taxa de juros externa. Então, o que acontece? Ocorre uma entrada de capitais, certo? Quando tem uma entrada de capitais, a oferta de divisas aumenta. Como a gente está trabalhando no câmbio fixo, as reservas, se as reservas aumentam, os meios de pagamento estão aumentando. Então aí a gente tem um ponto A, a gente estava nesse ponto B, e a gente tem um deslocamento da LM para baixo. Então a gente teve primeiro um deslocamento da IS, e agora a gente tem nesse ponto C final aqui, com esse grande crescimento na renda. A gente teve a taxa de juros voltando para o seu nível de equilíbrio, dado que houve um desequilíbrio nesse mercado de capitais externo, e foi corrigido aí, e agora sim a gente tem um equilíbrio nos três mercados. Vamos falar de política cambial expansionista, né, que é a desvalorização. Desvalorização cambial, desvalorização do câmbio, tá? Então aqui, quando a gente estava trabalhando na BP vertical, a gente tinha uma mudança para a direita do câmbio, né? Para desvalorizar. Aqui a gente vai pensar um pouco no efeito que uma desvalorização cambial vai ter nas exportações. Então, a gente não vai estar movimentando a nossa BP. A gente vai estar movimentando a nossa IS. Então está aqui a BP, temos a LM e aqui a IS. R igual a R estrela e aqui Y. Então quando a gente tem uma desvalorização cambial, o que está estimulando? Isso aqui está estimulando as exportações líquidas. Ou seja, as exportações estão aumentando e as importações diminuindo. Quando a gente tem as exportações líquidas aumentando, a gente tem um deslocamento na IES, né? Então, a gente tem um ponto A, a gente vai para esse ponto B aqui. Então o que a gente tem no ponto B? A gente tem uma taxa de juros doméstica maior e tem uma renda maior. Tá? Se você está se perguntando por que as exportações, se você lembrar, nossa IES é isso aqui, né? Consumo das famílias, investimento, gastos do governo mais exportações líquidas, né? Tá? Então se isso aqui aumenta, a gente está deslocando a nossa IES. Então voltando aqui no nosso exemplo,
As exportações líquidas fizeram com que a IS deslocasse, então a gente tem aumento da renda e aumento da taxa de juros. Aqui a gente tem que a taxa de juros fica acima da taxa de juros externa. Então há uma entrada de capitais. Com a entrada de capitais, a oferta de divisas aumenta. Como a gente está no câmbio fixo, as reservas aumentam. Se as reservas aumentam, o meio de pagamento também aumenta. Então a gente tem um deslocamento da LM. Agora você vai me perguntar, eu reconheço esse efeito. Tá? Aqui no modelo ISLMBP, essa política cambial é muito parecida com a política fiscal que a gente viu anteriormente, né? Por quê? Porque a gente está assumindo que é a IS que movimenta dado esse aumento no câmbio. Tá? Então se a gente trocar esse E aqui por G, basicamente a gente tem o mesmo efeito. Tudo bem? Então vamos seguindo. Vamos agora pensar com câmbio flutuante. Então, câmbio flutuante. Tá? E vamos pensar na política monetária. Expansionista. Então a gente tem aqui uma política monetária expansionista, um regime cambial de câmbio flutuante e perfeita mobilidade de capitais. Então vamos desenhar a nossa condição inicial. Aqui a gente tem a BP, a IS e a LM. De novo, houve uma expansão monetária. Então aqui a gente tinha R igual a R estrela, Y. Nesse segundo momento houve um aumento na renda e uma queda na taxa de juros. A taxa de juros doméstica fica abaixo da taxa de juros externa. Então, com isso, a fuga de capitais. Com isso, a demanda por moeda aumenta. Aqui a gente está com um câmbio flutuante. Quando aumenta a demanda por moeda, a taxa de câmbio aumenta. Aumentando a taxa de câmbio, a gente tem que as exportações líquidas respondem positivamente. Né? Então a gente tem aí, a gente tem um ponto A, tem um ponto B aqui, e a gente tem um deslocamento da IS. A IS desloca para a direita. E a gente tem aqui um ponto C. E aqui nesse ponto C, a gente tem que a renda cresceu mais ainda. Então vamos agora olhar para a política fiscal. A política fiscal com câmbio flutuante e perfeita mobilidade de capitais. Então, política fiscal expansionista. Nossa condição inicial, novamente. Perfeita mobilidade de capitais, então temos a BP aqui horizontal. Temos a LM e a IS. Tá? A gente está falando de política fiscal expansionista, então o gasto ele aumenta. Aqui, só para colocar a condição inicial. A gente tem um aumento na renda e um aumento na taxa de juros. Então, renda aumentou, taxa de juros aumentou. Novamente, com perfeita mobilidade de capitais, a gente tem as correções
no desequilíbrio no balanço de pagamentos sendo corrigido por um movimento de capitais. Aqui no caso a taxa de juros está acima da taxa de juros externa. Isso estimula a entrada de capitais. Quando temos a entrada de capitais, a oferta de divisa estrangeira aumenta. Estamos falando de câmbio flutuante. Se o câmbio com o câmbio flutuante, o câmbio tem uma apreciação. Com isso, a gente tem uma queda nas exportações líquidas. E a IS, ela deslocou e volta para o mesmo ponto. Então a gente tinha um ponto A, esse ponto intermediário B, e a política fiscal nessas condições não tem eficácia. A gente trabalhou com dois câmbios, ou dois regimes cambiais. Câmbio fixo e câmbio flutuante. A gente trabalhou com 2 graus de mobilidade. Sem mobilidade de capitais. Vou só colocar sem mobilidade. E livre mobilidade. E a gente trabalhou com 3 políticas econômicas. Política monetária, política fiscal e política cambial. Então fica como tarefa, como lição de casa para vocês, verem quais circunstâncias as políticas monetária e fiscal são eficazes e em quais situações não são. E basicamente era isso que eu queria falar sobre o modelo ISLM, BP e economia aberta. Bom, podemos tirar algumas conclusões aí do nosso modelo ISLM-BP. Primeiro, em relação a câmbio fixo. Primeira coisa, a gente tem da ineficácia da política monetária. Isso independente do grau de mobilidade, a política monetária é ineficaz e isso demonstra que nesse regime a política monetária fica refém do desempenho do setor externo, né? E assim o Banco Central perde o controle sobre os agregados monetários. Assim, o Banco Central não consegue ter uma meta de taxa de juros e uma meta de câmbio ao mesmo tempo. A segunda questão diz respeito à política fiscal. A política fiscal vai depender do grau de mobilidade. Quando a gente tem o caso de livre mobilidade, a política fiscal é totalmente eficaz. E aqui é porque ela não sofre a pressão da taxa de juros, né? Então, quando tem o aumento do gasto, esse aumento do gasto está aumentando a taxa de juros doméstica, ela fica acima da taxa de juros externas, isso estimula a entrada de capitais. Com a entrada de capitais, as reservas do Banco Central aumentam e com isso os agregados monetários também aumentam, os meios de pagamento aumentam. E assim a gente não vai ter o efeito crowd out que a gente
enxerga no modelo ISLM de economia fechada. Então o que a gente vai ter aqui é que o gasto do governo implica uma política monetária expansionista. Tá? E assim não tem a perda que ocorre nos investimentos dado pelo aumento da taxa de juros. Né? Já sem mobilidade de capitais, a PF é ineficaz. Isso é basicamente que aqui todo esse aumento que tem de gastos, ele pressiona o ajuste em transações correntes, então a gente tem todo um efeito crowd out aqui na economia. Né? Então o benefício de não ter crowd out na livre mobilidade de capitais ocorre totalmente oposto no caso de sem mobilidade de capital. Câmbio flutuante. A gente tem, primeiro, PM, política monetária, é eficaz e será mais eficaz com a livre mobilidade de capitais. Já a APF, a política fiscal, ela continua dependendo do grau de mobilidade. Só que agora tem uma inversão. Então, a APF tem o resultado invertido do caso com câmbio fixo. Ou seja, com livre mobilidade, é ineficaz e sem mobilidade é eficaz. Bom, isso é um resumo do que a gente viu e era isso que eu queria trabalhar com vocês em economia aberta.